Alunas e alunos do Darwin, saudações geográficas, aula de transportes. Só que essa aula é de exercícios, ok? A teoria já está no vídeo anterior. Então, nós vamos direto para a página 100. Hoje eu não vou aparecer, né? Minha cara linda, não vai aparecer nem na introdução, ok? Direto para os exercícios. Página 100. Quem assiste no notebook, não esqueça que no modo tela cheia fica mais visível, ok? Então vamos lá, olha só, aqui você tem um monte de exercício bom, hein? Vou tentar comentar todos, ok? Olha só, aqui você tem a matriz de transportes real, ok? Onde predomina o transporte rodoviário, em seguida o ferroviário, hidroviário, etc. Sendo que só o rodoviário é mais do que a metade, ok? É referente ao Brasil, tá vendo? E aqui é uma situação hipotética onde você teria basicamente os três convencionais, quase 1/3 cada um, e os complementares aqui, muito parecido até, tá bom? Ok? Aí vem a pergunta, o que você pode concluir? Ok? Dos dois gráficos. Então, sob o aspecto de custo, a diferença entre a matriz 1 e 2 é mínima. Mentira, né? O rodoviário, para grandes distâncias, num país que nem o Brasil, ele é o mais caro de todos. Passou de 100 quilômetros, ele é o mais caro de todos. E o Brasil são 4.300, né? Tá? Quilômetros de ponta a ponta, 100 quilômetros para lá é uma distância pequena. Então, o que acontece? Falsa letra A. Letra B, a matriz 2 favorece a economia dos fretes e é menos poluidora que a matriz 1. É evidente que essa matriz 2 ela favorece, né, porque ela tem menos rodoviário, então ela é mais barata. E é menos poluidora porque o rodoviário também basicamente é queima de combustíveis fósseis. O ferroviário você pode eletrificar. Outros, você tem 1.000 outros, inclusive a gravidade, por exemplo, no caso de oleodutos, né, aquedutos ou coisa parecida, tá? E o hidroviário, embora consuma petróleo, ele é muito mais econômico que qualquer outro, tá? Então, a 2 é possível. Deixa eu dar uma olhada nas outras, ó. A matriz 1 emite menos gases. Mentira, ó. Tem mais rodoviário e emite mais gases. Letra D. Ambas oferecem vantagens. Sim, o rodoviário é o porta a porta, não esqueça disso, tá? Ele tem suas vantagens apesar do custo. A matriz 1 é mais expandida, vai entender o que é isso mais expandida. E a 2 garante uma economia de combustível. Cuidado com palavras jogadas aqui sem muito sentido, né? Tá? Ok? Veja, a 2 garante sim mais economia de combustível. O que significa essa expansão? O gráfico não dá para você falar em termos de expansão, tá? Aqui de novo, ambas têm positivos. A 1, de novo, ele fala que tem maior capacidade de expansão, o que não é, tá certo? Porque como ela está muito viciada no transporte rodoviário, e a 2 permite maiores velocidades. Não pode, porque ela tem mais hidroviário. O hidroviário é sensacional, mas não é perfeito, nada é perfeito, né? Ele tem suas desvantagens, uma delas é o tempo, falsa, portanto a melhor alternativa mesmo, B de bola. Vamos então à pergunta 2, olha só a pergunta 2. Aqui você tem muitas coisas a refletir aqui, né? União Europeia, em 1970, ferrovias representavam maioria absoluta, continua representando aqui no século XXI, só que reparou que diminuiu o transporte ferroviário. O transporte hidroviário ele se manteve mais ou menos constante em termos de capacidade de percentual. Agora o rodoviário expandiu. O que você percebeu? Ferrovia está sendo substituída por rodovia na Europa. Por que isso? Porque a influência, a força da indústria automobilística ela é muito forte, né? A gente costuma criticar o governo brasileiro injustamente. Quando a indústria automobilística surgiu no século XX, a Europa já tinha uma rede urbana relativamente organizada, em cima das hidrovias, né? Porque as cidades muito cresceram às margens dos rios, e também em cima da ferrovia, a urbanização do século XIX. Nós, quando fomos urbanizar, já era século XX.
E a indústria automobilística, ela fez pressão sobre o governo. Pressão muito difícil de ser combatida. Fácil criticar, difícil fazer diferente. E aqui, olha só o mundo. Repare que o mundo é pior ainda do que o Brasil. O transporte rodoviário, ok? Ele é responsável por 79% das emissões de gases de estufa. O examinador já te deu uma dica do que ele quer que você responda, tá? Ok? A nossa matriz energética é um assunto que não foi dado em sala, mas você já teve lá no primeiro, segundo ano, né? Nossa matriz energética, ela é dependente de petróleo, sim, no transporte, mas fora transporte, o Brasil é menos dependente de petróleo do que em outros países. Então, no transporte o Brasil é ruim, mas nós temos hidrelétricas, nós temos muitas usinas termoelétricas a gás, que é o menos poluente dos derivados do petróleo, ok? De qualquer maneira, não vou mudar de assunto, senão vão perder tempo. É que esse exercício aqui é muito abrangente. Olha isso daqui então. Ele fala assim: a comparação entre os gráficos permite associar as mudanças na rede de transporte e seus impactos ambientais. A principal consequência sobre o meio ambiente resultante dos investimentos na matriz de transportes da União Europeia de 1970 a 2004. Então, qual foi a consequência? Se ele passou a usar mais ferrovia e se a ferrovia produz mais gases que provocam o agravamento do aquecimento global, não tem muita graça. Letra A, o examinador te deu uma dica, hein? Tá certo? Ele te entregou a bola para você chutar no gol sem goleiro, tá bom? Aqui, acentuação do fenômeno da ilha de calor. Não estudamos isso ainda, mas você já ouviu falar que são os centros urbanos, né? Indiretamente sim, né? Porque você asfalta mais. Mas há resposta direta e com relação ao que foi dado ao aquecimento. A aceleração do processo de desmatamento. Negativo, ferrovia também desmata, ok? Aumento da destruição da camada do ozônio estratosférico. Então, o ozônio ele é associado, pelo menos, né, aos gases CFC e não à combustão dos hidrocarbonetos derivados do petróleo, de amor. Ok? Vira a página. Olha só, a pergunta 3 é uma das mais bobas dessa aula. Eu vou pular, vou fazer a 4. No final da aula, porque tem um monte de exercício bacana aqui, tá? Então a 3 dos exercícios de aprendizagem eu pulo agora. Se essa aula não ficar muito longa, no final eu volto e eu comento a 3 para você, tá bom? Mas por enquanto eu vou pular, as outras são muito mais legais. Olha o número 4, tá? Ele diz assim: o sistema de transporte eficiente é um ponto importante para gerar crescimento de uma economia qualquer. Pô, bacana, tranquilo, ok? Então vamos lá. Pois a maior parte da receita de um país vem da sua relação econômica internacional. Para escoar a produção de determinada área, é imprescindível um corredor de exportação. O que é um corredor de exportação? Você tem uma área produtiva, vamos imaginar um minério que tem lá no interior, lá em Minas. Então você precisa de uma infraestrutura de exploração e de transporte daquele minério até a ferrovia mais próxima, que você vai transportar de trem o minério até o porto, ok? Aí você vai ter, por exemplo, grandes caminhões que vão transportar o minério até o trem. Às vezes você consegue fazer a ferrovia até praticamente a mina, combinado? Então o caminhão fica só para apoio e depois o trem vai levar até um porto. Às vezes você tem um rio que pode te ajudar a levar esse minério até o porto. E o porto, onde chegam navios que trazem qualquer coisa e levam esse minério. Combinado? Então toda essa estrutura recebe o nome de corredor de exportação. Tá? Aí ele pede uma alternativa que apresenta uma opção para aperfeiçoar o sistema de transporte brasileiro, considerando o custo-benefício. Ele quer melhorar. Que tal implantar ferrovias modernas, que permitirão a circulação de trens de alta velocidade? Pô, bacana, é uma ideia, ok? Qual é o grande detalhe da letra A? Porque não é o gabarito, tá? O gabarito é B. Presta atenção. O trem de alta velocidade, ele é um trem mais focado nas pessoas, né? Se você pegar esses trens que transportam minério, eles são lentos.
O foco deles não é a velocidade, é a capacidade de carga, tá? Isso vai reduzir o custo, combinado? Por isso que a letra A não vai poder. A B é a bíblia do transporte. Qual é o melhor sistema de transporte para qualquer lugar? Resposta: não sei. Então tem que ter um sistema de inteligência capaz de interrelacionar os meios. Olha o que eu falei. Tem que ter o caminhão para levar até o trem para levar até o porto, ou pode ter um navio. Para cada situação você pode ter dutos. Às vezes você é obrigado a usar o aéreo. Ok? Então o intermodal é a solução, especialmente no país que nem o Brasil. Temos o Nordeste semiárido, a Amazônia florestada, planaltos, planos no interior e ondulados na região oriental do país. Ok? Então são uma extrema complexidade. O Brasil não tem um sistema de transporte principal. Ele depende de uma análise que seja capaz de discutir para cada caso qual a melhor combinação. Resposta letra B. Que tal, olha a letra C, criar canais artificiais nas áreas que apresentam obstáculos naturais para o deslocamento de navios? O canal artificial, veja, a área, ele tá fazendo, então a gente vai virar refém do navio no país inteiro. Todo mundo sabe que no interior é muito complicado. A gente, especialmente aqui no centro-leste do Brasil, né, centro-oriental, o transporte hidroviário. Investir em transporte marítimo, pois é no litoral que o Brasil concentra, né, que no Brasil se concentram as áreas mais ricas. Ok, bacana, é verdade. No entanto, nossa economia está interiorizando, tá? Você investir só no litoral seria condenar o interior ao atraso econômico. Gabarito B de beijinho. Amores, esse exercício C, esse exercício 1 dos propostos, ele é simples observação de gráfico, né? Podia muito bem cair na prova de matemática ou física, apesar de que geógrafo tem que saber ver gráfico, claro, né? Mas ela poderia cair em qualquer prova. Eu nem ia comentar, mas ele tem um erro, tá? Olha só, quem olha esse gráfico, pô, Unesp, um vestibular de respeito. É claro que eles sabem, eu não vou dizer que eles não sabem. Erro de revisão, né? Faltou cuidado na hora de montar. Aqui a quilometragem total, quantas ferrovias, qual é a nossa malha ferroviária, né? Quantos quilômetros tem contando todas as ferrovias? E aqui a nossa rodovia, quantos quilômetros tem? Faltou um zero aqui, não é 10 mil, é 100 mil, 200 mil, 300 mil, tem muito mais rede ferroviária. Aí ele coloca aqui, ó, ele quer saber qual das tabelas traduz o gráfico, né? O que você repara? Olha só, mas esse gráfico é muito bom, não posso deixar de comentar. Desde a década de 20, o transporte ferroviário vem crescendo pouco. E o transporte rodoviário vem crescendo muito. Quer dizer, veja só, aqui é quase década de 30, na verdade, né? Tá? Começou em 28. Em 30 assumiu Vargas. Observe, a gente sempre diz que Vargas era defensor das causas brasileiras, tal. Todo presidente é, né? Mas que Juscelino estragou tudo. Muitas pessoas acham isso porque trouxe as multinacionais e a partir dele as rodovias se sobrepuseram. Pera lá, olha só, antes de Juscelino o Brasil já vinha sim investindo muito mais em rodovia, ok? Beleza? Então aqui ó, faltou um zero para caber. Então veja, o gabarito é letra A, ok? Então quando você coloca aqui ó, por exemplo, 1928, pouco mais do que 30 mil, tá bom? Cresceu um pouquinho para 34, e em 1955, ó, ele não chegou a 50 mil, tá certo? Desculpa, ele não chegou a 40 mil, tá aqui 37 mil. Agora, olha só aqui, vamos pegar só a letra B, ele coloca 36,25, então teria que estar baixando aqui, tá certo? Se você não sabe gráfico, tá? Me manda e-mail, me manda zap. Aqui é só você olhar, gabarito letra A. Lembrando que ó, faltou zero aqui, tá? Olha a questão 2, tá?
Unicamp, um vestibular bacana, né? Aqui ele coloca um mapa com as ferrovias do Brasil. E ele chama atenção nesse tempo, né? Que mesmo na fase áurea, o desenvolvimento ferroviário no Brasil sempre foi modesto. E ele sempre se resumiu a uma coleção de linhas de exportação. Quer dizer, a regra na história do Brasil não é ter ferrovias para integrar a nação, mas pega uma área produtora, isso aqui é um corredor de exportação que nós falamos, tá? Você tem uma infraestrutura aqui, a ferrovia, o porto, olha só. Ou hoje, tá? Você tem sentido contrário, grãos, minério, tá? Vai pela ferrovia Norte-Sul, entra na ferrovia de Carajás, Porto de São Luís, tá? E vai para exportação. Quer dizer, ela não é uma rede de integração, ela é uma rede que serve para ligar áreas produtoras, né, aos portos para atender o mercado externo. Lembrando que se eu falasse, na colonização era assim, tudo bem, né? O país é planejado para abastecer o outro. E claro que exportar é importante, mas quem olha uma rede dessa, né? Olha aqui a região do manganês que tem na Serra do Navio, ferrovia para levar esse até os portos, acabou, ponto final, ok? Então o que acontece? Ele chama a atenção que a gente tem diferentes bitolas. Bitola é a largura do trilho, a distância entre um trilho e o outro, né? Então o trem tem que ser mais largo, mais fino. Quer dizer, o desenvolvimento não foi feito com planejamento, ok? Tem gente que brinca, né? A gente brinca muito e fala, o sistema de transportes deveria ser planejado para integrar e não para entregar as riquezas do país, né? Brincadeirinha, mas de qualquer maneira é uma brincadeira chata. Pronto, ok? Aí vem a pergunta, por que a malha ferroviária no Brasil nunca se constituiu numa rede nacional, ok? Deixa eu baixar aqui. Vamos ver, olha só. Pronto. Olha isso daqui. Então a malha ferroviária nunca constituiu uma rede nacional, por quê? Ela possui uma malha com diferentes bitolas, verdade, interliga especialmente áreas do interior do país, certo, só que até os portos e não visando a integração. Errada a letra A. Olha a letra B. Apesar de apresentar grande integração das malhas, preciso ler o resto? Falso. Tem integração nenhuma. Elas são estanques, né? Olha quantas coisas poderiam ser interligadas aqui no meio, tá? Letra C. Ela possui uma malha com diferentes bitolas verdadeiro e interliga especialmente áreas do interior aos portos, visando exportação. Tá boa a letra C. Apesar de apresentar grande integração das malhas, nem vou ler o resto que não tem integração nenhuma. Resposta, letra C de coraçãozinho. Pergunta 3. Então vamos lá. Pergunta número 3. As ferrovias já tiveram grande importância no Brasil na primeira metade do século XX, só que atualmente essas ferrovias, letra A. Será que elas foram eletrificadas em virtude dos investimentos realizados após a privatização? Meia verdade. Estão sendo eletrificadas sim, mas ainda não é a regra. Sim, boa parte foi privatizada e isso faz parte de projetos que vêm desde a década de 90 e está recuperando a ferrovia. Letra B, elas começam a concorrer com a rodovia em termos de preço e frete? Não, elas são mais baratas. Combinado? O problema é que a nossa malha é muito inferior à rodoviária, né? Então a ferroviária não concorre. Elas foram descentralizadas, o que significou a perda da primazia paulista. Veja só, no século XIX, realmente São Paulo era a grande malha ferroviária por causa do transporte do café. Mas no século XX, a ferrovia ela se expandiu para a região sul, foi se expandindo para o exterior, né? Agora veja, ele quer do atualmente, tá? E não durante o século XX, ok? Olha só, ela tem gradativamente aumentado a participação na matriz de transporte, bem devagarinho, mas os investimentos dos governos
a partir da década de 90, sim, tem voltado a investir em ferrovia, ou estatal ou privatizada, combinado? Exemplo, né, a Vale é uma empresa privada, ela faz a própria ferrovia, mas ela gera emprego, ela gera imposto, ela gera exportação, é um interesse nacional, tá? A letra D de docinho é o gabarito. Então, o principal tipo de transporte no corredor de exportação, olha que controvertido isso é. Sim, né? É que tem o porto, né? Tem o navio, tá? Ok? Senão, a letra D tá melhor, tá? Como ele quer uma questão de atualidade, em função do que aconteceu, em função do texto, a D tá muito mais adequada. Ok? Beleza? A pergunta 4 é discursiva, eu não deveria comentar, mas como eu falei que tem coisa muito legal aqui nessa questão, né? É questão de Unicamp, tá? Ele coloca aqui 2 transportes, né? E 2 canais. Ele fala, um é o de Suez, um é o do Panamá. Qual é qual? É a letra A. Ele quer saber qual dos dois. Só para você recordar, ó, tá aqui, o canal de Suez, ele fica aqui, ó. Você vem no mar, ó, você vem pelo Mar Vermelho e vai para o Mar Mediterrâneo, tá? Ele serve muito para usar petróleo para levar para a Europa e carga em geral. Ele fica no Egito, pertence ao Egito. E o canal do Panamá fica aqui, né? Tá? Para quem está no Pacífico, que vem em direção ao Atlântico, ok? Tá? No Panamá, olha só, ora, tá na cara, né? Aqui é floresta tropical e aqui é deserto, aqui é Egito, canal de Suez, aqui é floresta. E ele quer então o canal do Panamá. Repare que aqui, né? O Caribe, as ilhas da América Central, os países também, né? Você tem muito transporte turístico, é dinheiro, turismo é dinheiro, tá? Veja só, amores, e na letra B ele quer saber a quem pertencia o canal do Panamá até o final do século passado, ok? Ele pertencia aos Estados Unidos. Por que motivo? Porque, na verdade, quando o canal do Panamá começou a ser feito, o Panamá pertencia à Colômbia, né? O Panamá fica aqui, a Colômbia, ela é o primeiro vizinho, né? Colômbia, ela é o único país que tem na América do Sul, né? Que você tem os 2 oceanos aqui nela, tá? Então o Panamá fazia parte da Colômbia. Aí a área tropical teve aquelas doenças tropicais lá, febre amarela, malária, e as pessoas abandonaram a obra. Aí os Estados Unidos concluíram a obra, em troca eles ficaram 1 século com o canal do Panamá. Devolveram em 99. Combinado? Vale a pena saber. A 5 também é discursiva, mais fácil de você me procurar, né? Quem precisa de discursiva, né? A 4 tinha bastante coisa bacana para falar. Olha só agora que sessão Enem, tá? Ele coloca assim, é um texto de 2014, quando estava no apogeu essa história de chegada de transporte de aplicativo, economia compartilhada, tá? E em vários países, não só a China, né? Mas também países europeus, acabaram interferindo, proibindo, censurando. Por que motivo? É porque a internet ela é boa, mas ela também é um perigo, tá? Aí ele fala, olha só, os governos estão muito... Também o examinador do Enem te entregou aqui a bola na mão para você fazer a cesta, hein? Tá bom? Com banquinho e tudo. Ó, as ações tomadas por países contra espionagem revelam preocupação contra quem? Né? Subsídio industrial é o governo ajudar a indústria com dinheiro. Hegemonia cultural não tem nada a ver com espionagem, meu Deus do céu, tá? Impor a sua cultura sobre o outro. Protecionismo de mercado é um fator econômico, não estratégico. É estratégico no âmbito econômico, mas não estratégico no âmbito da segurança, né? Desemprego tecnológico tem nada a ver com o assunto, né, de governos preocupados com tecnologias que interfiram, né, na soberania dos dados oficiais. Claro que o gabarito é a letra E, ok? A pergunta número 2, o examinador colocou uma charge de 1910. Olha que bacana, telefônica com PH. Tá ok? Então tá aqui um índio, né, na Amazônia, ok? Olha só, aqui é o Rio de Janeiro, olha, ok? Então, essa charge aqui, evidentemente, é propaganda, né? Agora nós vamos poder nos comunicar, beleza? Vamos lá para cima.
Então, olha aqui, o examinador. A charge de 1910, ao retratar a implantação da rede telefônica no Brasil, indica que é essa, então, a propaganda do governo, né? Então, ele está querendo dizer que vai permitir aos índios se apropriarem da telefonia móvel. Meus amores, telefone celular em 1910, por favor. Será que ela ampliaria o contato entre a diversidade dos povos indígenas? Olha, no momento que chega na Amazônia, vai, claro, de alguma maneira, um dia chegar a eles também, ok? Mas não naquele momento, tá? Extemporâneo. Faria comunicação sem ruídos entre grupos sociais distintos? Olha, é uma frase meio sem pé nem cabeça. Faz, mas não responde, está fora de contexto, né? O Enem você tem que tomar muito cuidado, né? Ele escreve verdades que não respondem o que foi perguntado. Isso é verdade? É, mas não é aquilo que está sendo perguntado. Olha a letra D, né? Então, a implantação da rede telefônica restringiria sua área de atendimento aos estados do norte do país? Não, está ligando o Rio de Janeiro, você viu a charge, né? Então, letra E, possibilitaria a integração das diferentes regiões do território nacional, da Amazônia ao Rio de Janeiro. Combinado? Gabarito, letra E. Olha o número 3 agora, tá? A urbanização brasileira no início da segunda metade do 20, ou seja, após a Segunda Guerra, né? Final de Vargas até Juscelino, depois o regime militar e a redemocratização, então essa é a segunda metade do 20, promoveu uma radical alteração nas cidades. Ruas foram alargadas, túneis, viadutos foram construídos, o bonde foi a primeira vítima fatal. O destino do sistema ferroviário no Brasil não foi muito diferente. O transporte coletivo saiu definitivamente dos trilhos, né? Isso daqui é uma piadinha que ele fez. Está na segunda metade, foi quando o governo brasileiro começou a investir pesadamente nas rodovias, mais pesadamente do que já investia. Pergunta: a relação entre transporte e urbanização é explicada pela letra A, retirada dos investimentos estatais aplicados em transporte de massa? Não, continua investindo, só que agora na rodovia, não mais na ferrovia. A demanda por transporte individual ocasionada pela expansão da mancha urbana? Amores, diversos países na Europa você não precisa ter automóvel, tá certo? Então você não precisa substituir a ferrovia. Trem e metrô podem te levar para todos os lugares. E os outros meios de transporte, incluindo o individual, tipo bicicleta ou moto, ou a pé, tá certo? Servir apenas para pequena distância, ok? A presença hegemônica do transporte alternativo localizado nas periferias da cidade. Não é o que o examinador está dizendo aqui. A aglomeração do espaço urbano metropolitano impedindo a construção do transporte metroviário. Olha só, na segunda metade do 20, metrô é década de 70, né? Já é metade da segunda metade, ok? Aqui o que acontece é o que o governo passou a investir mais no rodoviário, ok? Mas por quê? Porque foi muito influenciado pelos interesses das grandes empresas automobilísticas, assim como outros países. Não foi o único. Ok? Adoro conversar com vocês. Vamos falar mal do governo? Vamos, mas com o mínimo de critério. É muito difícil o governo sobreviver à força das multinacionais. Se alguém soubesse a solução, nossa senhora, ok? Beleza? Eu vou até tirar esse, no caso específico, multinacional, mas das grandes empresas, muitas vezes nacionais, pressionam muito o governo brasileiro. Quando você liga a televisão e você vê escândalos envolvendo o governo, dificilmente são multinacionais, são grandes empresas brasileiras. Já repararam isso? E não estrangeiras. Pergunta 4, ok? Da sessão Enem. Vamos lá, ok? Olha isso daqui. Texto. A soma do tempo gasto por todos os navios de carga na espera para atracar no Porto de Santos é igual a 11 anos. Rapaz,
Normalmente o navio fica lá esperando um mês ou mais entre atracar, descarregar, carregar e ir embora. Às vezes ele fica um mês só esperando. Já pararam para pensar o custo de um navio? Um mês é praticamente 8% do ano parado. 8% do lucro da empresa lá tomando banho de sol, já imaginaram? Tá? Isso chama-se custo Brasil, a ineficiência de nossos portos. Não dão conta do serviço. E muitas vezes porque a mercadoria não consegue chegar porque só vem de caminhão, que é muito ineficiente e não dá conta, provoca o maior congestionamento no navio, não consegue no porto, não consegue levar embora as coisas que estão descarregadas. Olha a encrenca. Beleza? Ok? Vamos lá. Pergunta. Essa situação gera consequências em cadeia, tanto na produção quanto no transporte, no que se refere à territorialização da produção, né? Como ela é distribuída pelo espaço do Brasil. De hoje, uma das consequências desse problema, ele quer uma consequência para o fato dos nossos portos, da maior parte, tá? Aqui em Vitória, né, nós temos portos mais eficientes que a média do país, tá bom? Então ele quer uma consequência para essa ineficiência de portos importantes. A exemplo, tá, que ele deu do Porto de Santos. Uma consequência da ineficiência é a realocação das exportações para o modal aéreo. Só falta exportar minério de avião, né? Falso. É a dispersão dos serviços financeiros em função da busca de novos pontos de importação. Então, olha só, a importação você tem que fazer pelo porto, ok? Se você você repetiu a letra A, ok? Fugir do contexto. Falsa letra B. A redução da exportação de gêneros agrícolas em função da dificuldade de escoamento. Aqui está valendo. Se nosso porto é ineficiente, a gente exporta menos do que deveria. Opa, gostei. Deixa eu ver a letra D. A priorização do comércio com países vizinhos em função da existência de fronteiras terrestres. Olha só, até que vamos supor que fosse verdade, né? Meus portos são ineficientes, eu vou fazer comércio com meus vizinhos porque que tem fronteira terrestre. Ok, mas nossos vizinhos que têm fronteira terrestre têm mercado consumidor muito pequeno. Bolívia, não é mesmo? O Paraguai, o Peru, né, já está na Amazônia. É muito complicado isso. A Argentina é o nosso único vizinho. O Uruguai tem 4 milhões e pouco de habitantes, meus amores. Que mercado consumidor é esse? É a população do Espírito Santo, em números redondos, ok? Melhor resposta C, de coraçãozinho. Virou a página, pergunta 5, ela está em folha inteira, né? Eu faço com o celular em pé, ainda não adquiri a manha de fazer com ele deitado, tá? Mas a gente faz precariamente, ok? Você lê na sua apostila com mais cuidado. O que o texto do Enem está dizendo? Que hoje a maior parte, atualmente, né, a maior parte do nosso transporte é por veículos movidos a combustão de derivados do petróleo, ok? E que é o pior sistema de transporte, etc, etc, etc. Ok, bacana. Beleza. Aí ele chama atenção que outros setores que não o transporte têm obtido bom resultado na redução de consumo de petróleo. A gente tem substituído, sim, o petróleo. O Brasil é um exemplo mundial, mas no sistema de transportes não. Aí vem a pergunta. Ele quer, olha só, eu não posso deixar de fazer porque essa pergunta é importante, ó. Cai muito no Enem. Ele pede um impacto ambiental da tecnologia mais empregada no setor de transportes. Então ele quer, ó, a afirmativa, ó, ela tem uma primeira parte e um risquinho. Essa primeira parte é para o impacto ambiental. E depois do risquinho, depois do hífen, você tem agora, ele quer, ó, depois do uma medida para promover a redução de seu uso. Então, na prática, melhorou agora, hein? Tá? Ele quer que você escolha a alternativa que tenha antes do hífen
O impacto ambiental, basicamente, do largo uso dos derivados de petróleo, né, da combustão dos hidrocarbonetos derivados do petróleo. Combinado? E depois ele pede uma medida que poderia ajudar a diminuir, tá, o uso do petróleo no meio de transporte, combinado? Então vamos lá, ó. Primeiro vamos ver a primeira metade do item, faz assim no Enem que vai te ajudar. Então vamos, o impacto ambiental provocado pela combustão dos derivados do petróleo. Letra A, aumento da poluição sonora? Sim, motor a combustão faz faz barulho. B, incidência de chuva ácida? Com certeza, combustão dos hidrocarbonetos na atmosfera diminui o pH da água na chuva. Derretimento das calotas polares? Sim, a elevação da temperatura média do planeta tem como consequência, segundo a ONU, ok, derretimento de calotas polares, porque aumentou a temperatura, o gelo vira água. Propagação de doenças respiratórias, certeza absoluta que nós somos doentes porque não respiramos ar. Respiramos um coquetel de poluentes, em boa parte derivados da combustão dos automóveis, caminhões e ônibus. Verdadeiro. Elevação da temperatura média? Sim, é o aquecimento global, por causa da combustão do hidrocarboneto, aumenta o teor de gases que geram efeito estufa, que acentuam o efeito estufa, né? Ou seja, observe isso aqui, se depender do impacto ambiental, não tem resposta, porque todas são verdadeiras. Então, o nosso fiel da balança ele quer uma medida para reduzir o consumo de petróleo. Que tal a construção de barreiras acústicas? Isso é ótimo, né? Se diminui a poluição sonora, mas não o consumo de petróleo. Que tal a estatização da indústria automobilística? Eu nem vou tocar nesse assunto, né? Eu acho que o Estado tem coisas mais importantes a fazer do que produzir automóvel, ok? E os países onde isso aconteceu deram errado, pronto. Que tal o incentivo ao transporte de massa? Opa, sim, o transporte coletivo, ele consome menos por habitante do que o transporte individual. Então a C é possível. Deixa eu ver se a D não é melhor. Distribuição de medicamentos gratuitos. Olha que bacana, não existe medicamento gratuito. Gratuito significa o governo comprou. O governo comprou significa saiu mais caro. Não foi você que comprou, tem um intermediário, né? Vai saber se alguém lá dentro não desviou o medicamento. Vai saber se alguém lá dentro não fez uma concorrência imprópria. E mais, para isso não acontecer, o governo gasta uma fortuna com fiscalização. Tudo isso é custo do gratuito. Tira isso da sua cabeça, ok? Que tal a criminalização da emissão do gás carbônico? Que legal, hein? Bom, se a gente está indo preso por sair na rua, nada mais razoável do que prender a pessoa também, porque ela está usando o motor do automóvel, né? Amores, numa sociedade democrática, a gente espera que as soluções sejam éticas, né? E não numa ditadura, isso aqui é excelente, né? Alguém lá no governo tem um surto, proíbe, e quem desobedecer, tá? Cai fora. Beleza? Então a melhor resposta é ser de coraçãozinho. Pronto. Olha só, tem 38 minutos. Deixa eu comentar a pergunta 3 rapidinho, tá bom? Então, rapidinho, voltou para a página 101, tá bom? Olha só, é a pergunta 3 do exercício de aprendizagem, tá? É uma questão da FGV. Olha só, uma olhada atenta aqui mata o exercício fácil. Olha quem ele marcou o centro da América do Sul, tá? Isso daqui você está no Pantanal, quase na Cordilheira, franja sul da Amazônia. Não pode ser um centro econômico, tá ok? Não pode ser, deixa eu ver, não pode ser, esquece os cérebros, inseridos fluxos de rotas aéreas. Não pode ser rota aérea. Rota aérea não vai lá para o Pantanal, elas vêm aqui, né? A Austrália, o coração econômico da Austrália é o Sudeste, que nem o Brasil, tá no meio do deserto australiano. Fala da Índia, mas não a China,
tá? Citou Japão, Coreia, Panamá, né? Ok? Berna é Suíça. De qualquer maneira, a Suíça é um país importante, mas não é um centro econômico de relevância na Europa. Cadê a Alemanha, a França, né? Então não pode ser rota aérea. Letra A está fora, tá? Não é centro econômico, ok? Letra D de dado, rotas aéreas também está fora. Maiores operadores de bolsa de valores. Bolsa de valores estão no centro econômico. Exemplo, São Paulo. Está fora a letra E. Tá certo? Sobrou letra B e letra C. Acabou, olha só. Se fosse migração, ela teria que ter uma setinha. Por exemplo, daqui para cá. Né? Aqui não, aqui é um sentido de vai e volta. Ok? Isso aqui é a rede informacional. Beleza? Por exclusão, a única possível, porque as outras todas são impossíveis. Combinado? B de beijinho. Ok? Tem muita coisa para falar aqui e essa aula é uma aula importante para o Enem, tá? É um assunto estratégico que eles gostam muito. Bom estudo.